Eram cientistas, artistas e intelectuais, mas todos eles tinham uma coisa em comum: idealismo. Descompromissados com qualquer ideologia e desinteressados em reconhecimentos, desejavam agregar conhecimento e pretendiam fazer cultura. Mas havia ainda mais: uma grande vontade pela educação, preocupados que estavam com a falta de recursos inerentes às condições de vida daquela época e pela ausência de um órgão do governo que se dedicasse exclusivamente à cultura. Estávamos em 1901 e assim nascia um projeto, ao qual denominaram de Centro de Ciências, Letras e Artes. Personalidades marcantes como César Berrenbach e José de Campos Novaes foram seus fundadores, formando-se assim uma entidade cultural particular, sem finalidades lucrativas, doando seus acervos de bens pessoais. Nomes como Antônio Carlos Gomes, Campos Sales, José Pedro de Santana Gomes e Coelho Neto foram de exponencial importância para a consolidação dos propósitos do CCLA. A iniciativa era inédita, o meio favorável e a repercussão um enorme sucesso. Grandes realizações artísticas e culturais enchiam a plateia do auditório, assim como alguns vultos de então, como Santos Dumont e Lazar Segal, entre muitos outros. Mas o CCLA foi mais além. Ali nasceram também as primeiras reuniões que culminariam com a fundação de uma das maiores universidades do país e a maior de Campinas em 1942, a PUC Campinas. E o CCLA não se poupou a esforços no sentido de promover inúmeros cursos, como pintura, música, desenho e até iniciação à arquitetura. A biblioteca ia crescendo e constantemente recebia doações de livros antigos e raros, perfazendo atualmente mais de 150 mil títulos. Como diretor da biblioteca do Centro de Ciências, Letras e Artes, uma das maiores preciosidades da cultura campineira. Tem um acervo riquíssimo de mais de 150 mil títulos, uma biblioteca que engloba obras sobre botânica, sobre história, sobre arte de um modo geral, e constantemente nós estamos recebendo aqui o público em geral e mestrandos e doutorandos que vêm naturalmente fazer pesquisas na nossa biblioteca. Os documentos são raríssimos, livros importantíssimos do século XVIII, do século XIX, e que vem despertando a cultura brasileira. É realmente uma preciosidade aqui de Campinas. Sou bibliotecária formada pela PUC e depois, por convite do Dr. Marino, estou aqui, desenvolvendo o meu papel, que é atender os usuários e também organizar o acervo da biblioteca. À medida que o CCLA vingava, outras frentes iam compondo os seus vastos interesses, como uma pinacoteca e 2 museus,
dedicados respectivamente ao maestro Carlos Gomes e a Campos Sales. Eu sou curadora do Museu Carlos Gomes há muito tempo e durante esse período venho aqui tentando preservar esse acervo que é da maior importância, do qual constam objetos de Carlos Gomes e coisas relacionadas a ele. Talvez o objeto mais importante seja o piano que pertenceu a ele, que veio de Belém do Pará, onde ele faleceu na década de 1920. Foi um acordo entre o Centro de Ciências, Letras e Artes e o governo do estado do Pará. Nós temos também a harpa, que foi um presente doado a ele, embora ele não tocasse harpa. Temos vários objetos que pertencem a ele, principalmente as batutas, temos cartas, temos partituras, temos também um arquivo de manuscritos musicais, né? Então, partituras, algumas de Carlos Gomes, algumas do pai dele, que também era músico, Maneco músico, né? E de seu irmão José Pedro Santana Gomes. Então, todo esse conjunto forma o Museu Carlos Gomes, que tem sido visitado por escolas em Campinas, né? Escolas de fora, estudiosos, pesquisadores, e também a questão toda do acervo documental, que tem sido objeto de muitas pesquisas também. Agora, quando o Centro de Ciências comemora seus 117 anos, é muito importante que a gente preserve essa documentação, preserve essa história, não só do Centro de Ciências, mas também do Museu Carlos Gomes. Esse museu começou em 1954, através de uma iniciativa de José de Castro Mendes. A partir dessa época começa-se a recolher várias coisas e hoje nós temos esse acervo aqui preservado. A entidade conta também com uma galeria de arte, uma vitrine cultural, passam-se os anos e em 1952, o então jovem engenheiro Marino Zigiati, um apaixonado cinéfilo, assume a presidência do CCLA e constrói um auditório com 220 lugares, dedicando a sua vida integralmente a esta instituição. Bom, no início do século passado, Campinas era um centro cultural já muito importante, porque havia os professores do Culta Ciência, do ginásio Culta Ciência, já com grande destaque na cidade como escola. Havia um centro de médicos já muito importante e os grandes fazendeiros que visitavam muito a Europa e vinham aqui com as novidades e com isso tinha um grupo assim cultural muito importante e que faltava um lugar para se reunir. Inicialmente até esse grupo assim que existia na cidade, eles se reuniam na esquina de uma das ruas principais de Campinas, bem no lago ali embaixo, de uma árvore que existia naquela ocasião. O Coelho Neto foi que ganha uma bolsa de literatura no Culta Ciência. E ele foi convocado para essa reunião e sugeriu, por que não aumentar aí, em vez de Centro de Ciências, que seria Centro de Ciências, Letras e Artes, e por isso é que se formou o Centro de Ciências, Letras e Artes, para atender a esse agrupamento de intelectuais. Me convidaram para vir para o Centro de Ciências para dirigir o departamento de cinema, com o sentido de formar um início de um cineclube. E aí isso foi em 1952. E com isso eu consegui trazer para Campinas pela primeira vez todos os filmes do início do cinema, inclusive foi a primeira vez que se exibiu em Campinas uma mostra de Eisenstein, né? E que com o meu grupo ali formado foi um acontecimento, porque é o maior cineasta do mundo, né? Eisenstein. O Centro de Ciência me cativou. E você se sente eternamente responsável pelo que você cativa, entendeu? Isso foi a razão de eu ter permanecido por tantos anos no Centro de Ciência, em várias diretorias,
aprendendo eu mesmo me senti muito bem, porque eu estava cada vez mais aprendendo, porque estava ajudando os outros a desenvolverem esses vários setores que o Centro de Ciência cultivava. Desde então, a esta parte, numa luta verdadeiramente heróica por todas as dificuldades com que a cultura se depara, o CCLA vem se dedicando incansavelmente a inúmeros eventos culturais, chegando a pelo menos 4 eventos mensais das mais diversas manifestações, sob a presidência do advogado, cantor lírico e produtor cultural Alcides Ladislau Acosta. Tem sido um privilégio, né, e uma grande responsabilidade estar à frente desta secular instituição que é o Centro de Ciências, Letras e Artes. Neste momento nós temos uma grande missão, que é exatamente revitalizar este centro. Nós temos trabalhado nesse sentido para devolver o Centro de Ciências às suas melhores tradições, ao seu melhor momento. Há muitas atividades que estamos aqui desenvolvendo, também em conversação com as principais universidades e abrindo o nosso palco, o nosso espaço para exposições de arte, para palestras, para apresentações de conjuntos musicais, como o quarteto Edino Krieger e muitas outras manifestações que temos tido assim o prazer, né, de recepcionar e de promover, né? Eu acho que esta é a grande missão que o CCLA tem tido ao longo destes 117 anos e então temos que preservar isto e ainda, se possível, potencializar para que mais eventos aqui possam acontecer e as pessoas, né, a população de Campinas, de usufruir de produtos culturais e também de cursos e de palestras, enfim, de absorção de conhecimentos. Nós temos tido aqui no Centro de Ciências grandes músicos, grandes pensadores, filósofos. Temos tido também a oportunidade de assistir a grandes artistas. E uma dessas realizações é o concurso de canto anual que aqui se realiza, que revela grandes vozes para a cena lírica nacional e, inclusive, com alguns já tendo projeção internacional.
Assessorado por uma diretoria de abnegados e excelentes cidadãos, todos oferecendo voluntariamente sua contribuição à nobre entidade. O CCLA vem se perpetuando nessa longa caminhada sem fim, cujo lema é a cultura, a serviço dessa imensa massa configurada pelo povo campinense.